Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso canal Prolegômenos e hoje nós vamos falar sobre as plantas da Bíblia, então fiquem aí. Como eu falei no nosso vídeo de apresentação do canal, nós iríamos tratar também sobre as plantas da Bíblia. Então, hoje é o nosso primeiro vídeo tratando sobre esse vasto mundo das plantas da Bíblia. E hoje eu quero trazer para vocês qual a importância de estudar as plantas da Bíblia. Eu vou trazer isso em 3 argumentos principais. Os 2 primeiros argumentos eles estão ligados mais ao estudo geral das plantas, não apenas as plantas da Bíblia. E o terceiro argumento, sim, ele é bem específico em relação ao estudo das plantas da Bíblia. O primeiro argumento, eu gosto de chamar de o argumento apologético. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas apologética é uma defesa. Então você tem, por exemplo, apologia às drogas, que o pessoal gosta de falar muito, apologia ao crime. Então você tem a apologia da fé, ou seja, a defesa da fé. E a gente tem desde a história dos famosos apologistas, que eram pessoas que defendiam a fé, defendiam o cristianismo perante ao Estado romano, por exemplo, no início da história da igreja. Mas qual que é a ideia de apologia no sentido das plantas? O que eu quero falar com isso? Então, as plantas, eu queria dizer que as plantas podem ser usadas como argumento apologético na defesa, por exemplo, hoje, contra o argumento do evolucionismo. Você tem, por exemplo, vários exemplos de plantas que são plantas que têm um design todo especial, todo assim, especialmente programado, e os evolucionistas dizem que toda essa programação, toda essa arquitetura da planta, ela é uma mera ação do acaso, mas nós sabemos que na verdade isso é mão de um criador. E isso é um argumento muito forte. Você pegar toda a diversidade, toda a beleza das plantas e essa arquitetura, o encaixe perfeito de algumas relações, isso é a mão de um criador. Mesmo a sua diversidade. As plantas hoje, acredito alguns estudos, principalmente o estudo que eu busquei do ano passado, estima-se mais ou menos cerca de 375 mil espécies, do que a maior parte dessas espécies estão naquele grupo que você deve lembrar lá do ensino médio, que são as angiospermas. Então é um grupo muito diverso, e dentro desse grupo você tem uma diversidade muito grande de diversos tipos de relações, de morfologias diferentes. Você tem relações de plantas com insetos que são muito perfeitas, um encaixe muito perfeito, que a gente chama de polinização, que a polinização é o transporte do pólen de uma planta, de uma flor para outra, para fazer a reprodução. Então esse é o processo que as plantas fazem. E você tem um exemplo que eu acho muito legal, que eu vi de um amigo meu numa apresentação, que é de uma plantinha que ela chama de Taça Burkeli. A nossa produtora que vai colocar a fotinha bem aqui dela, Plim, vai colocar aqui, esse quadradinho aqui. Ela é uma planta muito legal que tem em Minas Gerais, que ela tem uma flor muito pequena e o processo dela é muito complexo, é uma complexidade muito grande, que ela tem uma relação muito forte com uma mosquinha, que faz esse processo que eu falei para vocês, que é a polinização. Então, colocar isso nas mãos do acaso exige mais fé do que acreditar num criador. E essa planta mostra muito isso. Então esse é o nosso primeiro argumento, o argumento apologético do estudo das plantas, que é muito importante. Você defender a fé através do próprio conhecimento das plantas. A própria fotossíntese, que vocês podem ver aqui na minha camisa, eu estou usando essa camisa não é à toa, ela tem a fórmula da fotossíntese, é um processo que as plantas fazem para obter energia, e é um processo muito complexo, é um processo a nível molecular, obviamente, mas é um processo muito complexo e também mostra o dedo, a impressão digital de um criador. Então esse é o nosso primeiro argumento. O segundo argumento eu gosto de chamar de argumento de o cuidado com a criação. O cuidado com a criação, ao meu ver, é uma coisa que hoje, mesmo no meio cristão, evangélico, reformado, tem sido deixado de lado. Que é justamente lembrar que Deus não apenas falou que os seres humanos seriam redimidos, mas toda a sua criação que ele fez lá desde o Jardim do Éden.
Então, estudar as plantas nos leva a isso, que a gente deve lembrar que devemos ter um cuidado especial com os animais e com as plantas também, por exemplo. E por isso que eu falo que é importante a gente ter esse cuidado com a criação. E eu quero trazer para vocês 2 versículos que são muito importantes, que falam sobre o cuidado com a criação. Está lá em Gênesis, logo no início de Gênesis, na criação, no capítulo 1, que são os versos 11 e 12, na qual nesses 2 versos a gente tem um relato da criação por parte de Deus de todo o mundo vegetal. E no final do verso 12, vocês podem ver, a nossa produtora vai colocar aqui no quadradinho, espero que ela já tenha colocado, vocês vão ver que no final desse verso, nós temos que fala que Deus viu que era bom o que ele fez. Esse bom nós devemos entender como belo também, nós podemos entender não apenas como bom, mas belo. Ou seja, Deus viu que toda a criação das plantas que ele mesmo criou era belo. Ou seja, ele apreciou a sua própria criação. E nós, como criaturas de Deus, a sua imagem e semelhança, devemos fazer o mesmo e apreciar. E não apenas apreciar, mas cuidar também da criação. Porque nós devemos lembrar que nós fomos incluídos nessa função de cuidadores da criação. Esse é o nosso segundo argumento. O terceiro argumento que eu quero trazer para vocês é um argumento mais específico ainda, que aí sim vai tratar especificamente da questão das plantas da Bíblia, que é o foco dessa nossa série de vídeos que nós vamos falar sobre plantas da Bíblia, que é entender o contexto dessas plantas em cada um dos seus versos que elas estão colocadas na Bíblia. Nós temos citações de plantas da Bíblia do início da Bíblia até o final. Eu fiz um levantamento, eu estimei mais ou menos que existem mais ou menos umas 130 plantas que são citadas na Bíblia. Então são muitas plantas para a gente estudar nessa série nossa que nós temos no canal Prolegômenos. E é muito interessante você ver na Bíblia falando sobre os cedros do Líbano, a sua força, e fazendo comparação em relação a Deus sobre os cedros do Líbano. Você também tem nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre várias plantas nas suas parábolas, como a videira, a alfarroba, a figueira, então a oliveira. Você tem várias citações e é importante entender por que essas plantas foram usadas como exemplos e assim aplicar no seu contexto dentro de cada um dos seus versos. É muito legal você ver algumas plantas que a gente nem conhece, por exemplo, como a alfarroba, porque você tem a alfarroba, por exemplo, na parábola do filho pródigo, você tem uma lógica de Jesus ter usado esse exemplo. E cada um dos casos das plantas não é diferente. Então esse é o nosso objetivo nesses estudos das plantas da Bíblia. Espero que vocês apreciem essa nossa viagem dentro desse fantástico mundo das plantas. E é isso aí, gente. Espero que vocês também curtam lá, comentem, mandem esses vídeos para outros amigos. E é isso aí. Até a próxima. Abraço. Essa aqui é a minha filhinha, a Flora. Então o nome do quadro não é apenas por causa da flora bíblica, das plantas da Bíblia, mas também uma homenagem a ela. Vai, Flora, dá tchau pro pessoal. Bye. 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 É isso aí, Flora. Bye, bye. Bye, bye, pessoal.